Então, esse primeiro momento, né, o indicador do Prefaps, é um indicador novo para o Prefaps desse ano, de 2022, e o indicador é a razão entre tratamentos concluídos e estimativa de primeiras consultas odontológicas programáticas pelas equipes de saúde bucal na atenção primária à saúde. Só para contextualizar, né, o que é o Prefaps? O Prefaps é um programa estadual de financiamento da atenção primária à saúde, reforçando aí o compromisso de que a atenção primária tem o seu financiamento tripartite, então conta com recursos federais, estaduais e municipais. O Prefaps, desde quando ele foi instituído em 2019, ele conta com a saúde bucal em seu escopo, então isso é um ponto muito importante quando a gente fala desse programa no estado do Rio de Janeiro. E ele prioriza as equipes de saúde bucal na estratégia saúde da família. Então, priorizando e direcionando o modelo como um modelo que deve ser prioritário no SUS. O Prefaps ele é organizado em 3 componentes. O componente sustentabilidade, que é um apoio às equipes implantadas, né, credenciadas e implantadas. O componente expansão, que é o apoio às novas equipes, é um recurso em parcela única para as equipes ampliadas nos municípios. E o componente desempenho, que tem um rol de indicadores, são 8 indicadores, e dentre esses 8 indicadores, a gente tem o indicador de saúde bucal. Como que era o Prefaps 2021? Né? A gente trabalhava no ano passado com um outro indicador, que era a proporção de equipes de saúde bucal na saúde da família, que realizam no mínimo 60% de ações do rol mínimo preconizado. Esse foi o recorte que a gente teve no ano passado, então a gente tem uma grande quantidade de municípios, muitos municípios alcançaram, então isso foi um bom direcionamento, foi um ótimo resultado do Estado, principalmente quando a gente pensava em um momento de pandemia, continuamos no momento de pandemia, mas esse indicador, ele foi utilizado principalmente nos momentos iniciais ali, né? Então 2020, 2021, a gente trabalhava esse indicador, ele houve inclusive uma repactuação de meta, que a gente entendia o contexto difícil que os municípios estavam atravessando. Então, a gente chegou no terceiro quadrimestre do ano passado com mais de 85% dos municípios alcançando o indicador. A mudança no Prefaps foi justamente porque a gente entendeu que ele estava limitado a um contexto da pandemia. Hoje a gente entende esse contexto como um contexto que a gente está tendo maior flexibilização nas medidas restritivas da pandemia, então nos coloca em um outro momento, né, em um momento estratégico para a gente pensar e a gente trazer para as gestões municipais outros conceitos, para poder justamente organizar esse atendimento e essa rede de atenção à saúde bucal. E, além disso, o indicador anterior também estava demonstrando dificuldades de monitoramento, porque a gente não tinha acesso, como o SUS mudou alguns registros, o CISAB automaticamente não muda. Então, muitos dados que vocês lançavam no SUS atualizado, eles não apareciam para a gente, aparecia zerado no CISAB. A gente começou a precisar de várias planilhas para chegar a esse resultado. E aí a gente entende que isso também tem reflexos no monitoramento de vocês. Então, a gente entendeu esse momento como um momento estratégico para a gente trazer outros conceitos de acesso, né? Quando a gente pensa em primeira consulta odontológica programática, em relação à estimativa de população coberta por equipe de saúde bucal, e também resolutividade quando a gente pensa em tratamento concluído. Esse indicador ele foi planejado e programado de uma forma extremamente cuidadosa pela área técnica, entendendo esse contexto, e entendendo também que um novo indicador tem impacto no planejamento dos próprios municípios, na organização dos serviços dos próprios municípios. Então, a gente fez um teste com esse novo indicador, como se ele já estivesse valendo no ano passado. Se a gente pegasse esse indicador novo e já estivesse valendo no ano de 2021. Esse seria o cenário, esse gráfico reflete o cenário que a gente encontraria no Estado. Ao mesmo tempo, é um cenário otimista, porque a gente entende que em muitas regiões a gente percebe, de fato, um aumento gradual desses resultados. Então, significa que a gente está, sim, num momento de retomada, num momento de reorganização da atenção à saúde bucal. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode confundir umas regiões que têm um resultado muito acima da meta com um panorama de que todos os municípios estão alcançando a meta. Mas isso a gente vai tratar nos próximos slides.
Então, esse é o rol de indicadores. Então, a gente tem o indicador de saúde bucal, que a fonte do numerador é o CISAB, a fonte do denominador é o gestor. A meta é 0,50, então a gente sempre destaca, é 0,50 e não 0,5. Por quê? Qual é a diferença? Se o município tivesse alcançado 0,49, se fosse 0,5, arredondaria e alcançaria a meta. Se ele alcançou 0,49, ele não alcança a meta do indicador, porque a meta é 0,50. E a periodicidade da avaliação é quadrimestral. Esse aqui é a ficha do indicador, essa aqui é a que saiu na deliberação da CIB. Então, tem as mesmas observações e a gente vai tratar cada um desses pontos, tanto numerador quanto denominador, um passo a passo de registro, de busca em sistema de informação, para justamente apoiar tanto os profissionais da assistência quanto da gestão em relação ao entendimento desse indicador. Então, ao numerador, número de tratamentos odontológicos concluídos pelas equipes de saúde bucal na atenção primária no município no quadrimestre. Então, a gente vai pegar o número total, pensando no primeiro quadrimestre, né? Janeiro, fevereiro, março e abril. A gente vai pegar a produção de tratamentos concluídos relacionados a essas competências e vai ser um somatório para chegar no numerador. É isso, a gente vai ver no próximo slide específico. O denominador é o parâmetro percentual de primeiras consultas odontológicas programáticas, esse parâmetro de 2%, pela estimativa de população coberta por equipe de saúde bucal na atenção primária no município no quadrimestre. Então, aqui a gente tem dois cálculos. O primeiro cálculo é a estimativa de população coberta por equipe de saúde bucal na atenção primária no município. Como é que eu vou chegar na estimativa de população coberta por equipe de saúde bucal? A gente vai pegar a média do número de equipes de saúde bucal 40 horas homologadas na atenção primária no município, no quadrimestre, e vai multiplicar por 3.450. César, mas o meu município tem equipe de saúde bucal 20 horas e 30 horas, então não vai considerar? Não, não vai considerar nessa estimativa. Por quê? A gente percebeu que teria uma limitação nisso. Quando a gente elenca o 3.450, é porque a gente entende que essa equipe de saúde bucal 40 horas, ela cobre até 3.450 usuários. Se a gente considerasse o mesmo parâmetro de 3.450 para uma equipe de 20 ou 30 horas, seria injusto, concorda? A gente está entendendo que uma equipe de 20 horas teria que cobrir o mesmo número de usuários do que uma equipe de 40 horas. Então, por isso, a escolha por considerar apenas equipes de 40 horas homologadas nesse cálculo de estimativa de população coberta. Então, a gente pega essa média do quadrimestre e multiplica por 3.450. E o parâmetro percentual, não é por aí que acaba o cálculo denominador. A gente vai pegar essa estimativa e vai considerar 2% dela. Mas por quê? Qual o sentido desses 2%? A gente está preconizando que pelo menos 2% da sua estimativa de população coberta por saúde bucal na atenção primária tenha uma primeira consulta odontológica programática naquele quadrimestre. E de onde saiu o 2%? Esse indicador a gente utilizou como base os dois indicadores do PEMAC. O indicador de cobertura de primeira consulta odontológica e o indicador de razão de tratamento concluído e primeira consulta. Esse indicador do Prefaps, ele é inédito porque ele traz a questão da estimativa de população coberta. Então, e esses 2%, o PEMAC ele referenciava 1,25% da população com primeira consulta por mês. Era a meta do PEMAC. Se a gente levasse a meta do PEMAC em consideração, a gente teria que pensar que 5%, se é um quadrimestre, né? 4 vezes 1,25. 5% da população teria que ter primeira consulta. A gente está solicitando 2% nesse denominador do Prefaps, justamente por entender o contexto de retomada. Então, isso também não foge do nosso planejamento. E aqui a gente traz principais definições que, para os profissionais, é fundamental de entender. E aí a gente contempla, principalmente, primeira consulta e tratamento concluído, que são os dois principais conceitos relacionados a esse indicador. Primeira consulta. Essa aqui é um print
do material orientador do ESUS, ok? Então, uma primeira consulta odontológica programática só poderá ser registrada novamente para a mesma pessoa 12 meses após a conclusão do plano preventivo terapêutico, ou caso o paciente abandone o tratamento 6 meses após a última consulta. Então, chegou um usuário, e aí é importante, não devem ser considerados como primeira consulta os atendimentos eventuais, por exemplo, os de urgência e emergência, ou consulta no dia, que não tem elaboração de plano preventivo terapêutico e segmento do tratamento previsto. Então, recebeu esse usuário, se ele está com uma dor de dente, é uma demanda espontânea, é uma consulta de urgência, eu vou registrar como primeira consulta. Não, não é primeira consulta. Para a gente entender como primeira consulta odontológica programática, ele chega na consulta a elaboração de um plano de tratamento para esse usuário. Aí sim é uma consulta odontológica programática, ok? E você só pode, o sistema só vai validar, você registrando uma primeira consulta hoje para aquele usuário, o sistema só vai validar uma outra primeira consulta daqui a 12 meses, ou então se você não registrar mais nenhuma consulta dentro desses 6 próximos meses, o próprio sistema entende que houve um abandono do tratamento, então você pode registrar depois. Dúvidas quanto a isso, podem colocar no chat, que é o momento para essas questões. Aqui, consulta de retorno, que também é uma opção de marcação no registro, que é justamente a consulta subsequente do usuário que está em continuidade de tratamento iniciado e programado por meio da primeira consulta. Então, veio na minha primeira consulta, eu fiz o plano de tratamento, ele veio depois para fazer uma restauração, é consulta de retorno e odontologia. Na outra, eu faço mais uma restauração e ele vai ter o tratamento concluído. Então, eu vou sinalizar como tratamento concluído. Okay? Então, todas as consultas que estão entre a primeira consulta e o tratamento concluído deve ser registrado como consulta de retorno. Consulta de manutenção é aquele usuário que você terminou o tratamento dele, você deu o tratamento concluído, mas ele voltou um mês depois que caiu a restauração. Então, você não vai abrir uma outra primeira consulta para poder resolver isso. Você coloca, registra como consulta de manutenção. Alta do episódio e tratamento concluído. São duas coisas diferentes. Tratamento concluído é para aquele período, né, do tratamento, ou seja, quando foram concluídas todas as ações propostas no plano de tratamento, a partir da primeira consulta. Então, fez a primeira consulta, é tratamento concluído. A alta do episódio, o paciente chegou com dor de dente, eu registro como atendimento de urgência, era só isso que ele tinha que fazer aqui. Ele só veio por causa dessa dor de dente. Resolveu a alta do episódio. Ok? Aqui é a gente trazendo esses dois campos para a ficha de atendimento odontológico individual, CDS, né? Então, primeira consulta odontológica programática, ali no tipo de consulta. E lá na parte de conduta desfecho tem o tratamento concluído. E agora, especialmente para os gestores, calcula esse indicador a partir dos sistemas de informação que eu tenho. Vai lá no gestor, CISAB, né? Se os gestores ainda não têm o acesso, providencia, é fundamental o acesso ao e-gestor. O e-gestor hoje mostra todas as informações, ou quase todas, que os coordenadores municipais precisam para uma boa gestão do município. Então, gestor, vou lá na opção CISAB, saúde e produção. Eu vou selecionar saúde e produção. Vai pedir o meu município, eu vou selecionar o meu município. Depois vai ter o campo de competência, então aqui pode ser mensal, se eu quiser saber só um panorama mensal, mas aqui a gente colocou por quadrimestre por conta da avaliação do Prefaps, né? Então, vamos dizer que eu quisesse fazer uma busca aqui do primeiro quadrimestre, eu teria que selecionar os meses, as competências de janeiro, fevereiro, março e abril. Vai aparecer lá o que você quer como linha e como coluna do seu relatório. Como linha, você vai marcar conduta SB, como coluna, competência, para você ter justamente esse panorama de qual conduta, né, e os dados por competência. Fiquem tranquilos que esses materiais vão ser todos disponibilizados depois da oficina, ok? Não se preocupem em anotar nada. O tipo de equipe que a gente considera como filtro, e a gente marca equipe de saúde bucal, SB, é importante sinalizar esse filtro de tipo de equipe.
O tipo de produção, a gente marca atendimento odontológico. A gente selecionou atendimento odontológico, ele vai abrir um campo de atendimento odontológico, e aí lá em conduta, porque a gente está falando do numerador, que é tratamento concluído, a gente vai marcar tratamento concluído. Vai ter duas opções, ou ver em tela ou download. O que a gente sugere é download para vocês terem calma, vai abrir uma planilha de Excel, então vocês podem manusear melhor, trabalhar melhor os dados a partir da planilha. Então, vamos dizer aqui que esse município que a gente tenha feito essa busca tem apresentado lá em janeiro desse ano 76 tratamentos concluídos, em fevereiro 69, em março 84, em abril 72. Então, o numerador é a soma desses números, 301. Esse é o numerador do indicador para esse exemplo, ok? Então, agora a gente vai para o denominador. Primeiro cálculo, que eu falei, a população estimada. Certo? A estimativa de população coberta por equipe de saúde bucal na atenção primária. Mas quantas equipes eu tenho? Então, a gente vai lá no gestor, relatórios públicos, financiamento APS, a gente vai marcar INE e CNES homologados pelo Ministério, afinal de contas, a gente computa aqui, ó, equipe de saúde bucal 40 horas homologadas. Então, vamos saber quantas equipes 40 horas tem homologadas na APS do município. Vai selecionar o estado do Rio de Janeiro e o município. E aí faz o download e clica na aba Equipe de Saúde Bucal. Aí, nesse exemplo aqui, o município em questão tinha em janeiro 8 equipes de saúde bucal, 40 horas homologadas, em fevereiro 8, em março 8 e em abril 9. É a média dessas equipes. Então, a média que a gente vai considerar aqui nesse município, nesse primeiro quadrimestre, é 8,25. Mas não acabou ainda o cálculo do denominador. 8,25, a média do número de equipes, vezes 3.450. Lembra, é o parâmetro de população para ser coberta por cada equipe de 40 horas. Então, a gente chegou a uma média, a uma população estimada coberta de 28.462,5. Essa é a estimativa de população coberta por equipe de saúde bucal na APS do município no quadrimestre. Só que a gente está considerando o parâmetro de 2% dessa população. Então, se esse município aqui fictício que a gente traçou, a gente chegou, olha, esse município tem 28.462 mil habitantes. 2% dessa população tem que ter, no mínimo, 2% tem que ter uma primeira consulta. Então, 2% de 28.462,5. Esse número vezes 0,02, que dá 569,25. Esse é o denominador do indicador. Ok? Então, numerador 301, denominador 569,25, chega ao resultado de 0,52876, arredondando 0,53. Esse município aqui atingiria a meta do indicador no quadrimestre. Ok, pessoal? É um indicador complexo, a gente entende que o método de cálculo ele é complexo, mas quando a importância aqui é a gente entender o indicador. É o que ele interpreta e o que ele está querendo monitorar. Quando a gente entende isso, fica mais fácil também entender o método de cálculo proposto para ele. Tá? A gente coloca algumas questões e ações para melhoria. Então, o município possui equipes de saúde bucal credenciadas e não implantadas? As equipes do município têm qualificação para o uso da SUS ou sistema próprio? A equipe de gestão monitora o registro da produção no CISAB? As equipes trabalham com demanda programada? O plano de tratamento ele é traçado na primeira consulta? Quais as estratégias utilizadas para a continuidade do cuidado disposto no plano de tratamento? As equipes fazem busca ativa ou telemonitoramento dos usuários que faltam ao tratamento? Há ações específicas para o retorno de usuários tabagistas, gestantes, diabéticos ou com comorbidades? E aí algumas ações que a gente sugere, né? Ampliação, manutenção de equipes de saúde bucal credenciadas e implantadas, capacitações sobre o uso da SUS, inclusive nós estamos já planejando aqui pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, eventos de capacitação para o uso da SUS voltado para o registro do indicador.
monitoramento frequente do CISAB pela gestão, organização da agenda da equipe de saúde bucal, e aí pensando em demanda programada e espontânea, programar planos de tratamento baseados na realidade do município, o planejamento e a programação de estratégias para a continuidade do cuidado, o que faz quando esse usuário não vai à consulta, orientações sobre a manutenção do autocuidado apoiado, e aí evitando o retorno precoce do usuário, oportunizando o acesso, e também a corresponsabilização do cuidado. É isso, esses são os pontos que a gente trouxe da apresentação.